Este vai ser um breve testemunho enquanto filha de um preso político. Vamos recuar aos anos 1963, 64, 65, quando o meu pai esteve 3 anos ausente de casa, dessa vez 3 anos seguidos. No total teve preso 4 anos e meio, mas dessa vez foi de facto a prisão mais pesada, mais prolongada e aquela que, para mim, atendendo a que na altura tinha 4, 5, 6 anos, tenho já alguma memória. Não tenho, evidentemente, memória das anteriores. Este é o enquadramento de fundo, portanto, um pai preso porque combateu o regime fascista, era militante do Partido Comunista Português e conheceu todas as prisões, quer, digamos, as nacionais, o Aljube, Caxias, Peniche, não conheceu a do Tarrafal e aqui em Coimbra também conheceu as prisões, enfim, todas elas. E, portanto, este testemunho é um testemunho muito pessoal, que se baseia em memórias de uma miúda de 4, 5, 6 anos, portanto, memórias muito distantes, muito difusas, e também é necessário dizer que são memórias de alguém que, atendendo a essa idade, não compreendia, evidentemente, as razões, os motivos de toda esta situação. Enfim, uma circunstância que tem sido, ou pode ser avivada, porque desses tempos conservo alguns objetos, portanto, algumas materialidades que, evidentemente, dão um suporte, enfim, gráfico enquanto objetos e que me ajudam a recordar, enfim, esses tempos. E, por outro lado, é também importante dizer que, enquanto memórias, são filtradas, naturalmente, pelo facto de serem memórias. Não deixo também de dizer que são memórias, enfim, aquelas que eu quero contar. Ou seja, não vou esgotar o repertório, porque algumas são memórias que me parece que nem terão muito interesse em partilhar publicamente. Neste caso concreto, eu gostaria também de dizer que há aqui um suporte, um lastro muito importante que tem a ver com a circunstância de, nessa altura, enfim, ter uma família que, desde logo do ponto de vista da proximidade física, é importante referir que vivíamos todos na mesma casa, avós, a mãe, a irmã, um tio, e portanto esse é um aspecto que é muito importante. Um outro aspecto não menos importante e que também faz parte desse pano de fundo das memórias que guardo dessa época e depois também dos anos que se seguiram à saída do meu pai da prisão, tem a ver com todo um amplo conjunto de amizades, algumas muito próximas, amizades que deram também um grande suporte, enfim, à minha mãe, com 2 crianças pequenas, naturalmente que não era fácil, enfim, gerir tudo isso. Creio que, atendendo ao, enfim, ao objetivo que está na base desta pequena, enfim, não é entrevista, mas enfim, deste pequeno testemunho, um testemunho que tem, de resto, um texto mais desenvolvido, de apoio e que se reportou a uma palestra que demos, eu digo demos porque estamos aqui em conjunto, os protagonistas, digamos assim, organizadores e eu enquanto pessoa que colaborou nessa iniciativa, um conjunto de objetos que se reportam a essa época e que se podem também cruzar com alguns acontecimentos de que guardo memória. Eu trouxe, inclusive, alguns desses objetos
e, neste caso concreto, iria mostrar, em primeiro lugar, o cartão que me permitia visitar o meu pai em Peniche. A cadeia de Caxias não existia, não exigia este tipo de, digamos, de controle, mas para Peniche era necessário um cartão e, portanto, este foi o primeiro cartão que eu tive enquanto cidadã, para ter autorização para visitar um pai que estava preso. 30 de dezembro de 1963 é a data deste cartão. Depois, trouxe também mais 2 objetos que são eco das estratégias que os presos políticos encontravam, naturalmente o meu pai e muitos outros, para comunicar com os filhos pequenos. Nós temos que pensar que em 1964, 65, 63, 64, 65, havia só 2 formas de comunicarmos. Ou por correio postal, e nesse caso, de facto, eu e a minha irmã guardamos várias cartas que o meu pai nos escreveu, ou então o contacto era, enfim, a permuta, digamos assim, de objetos que pudessem testemunhar essa vontade de proximidade que era muito difícil. Por outro lado, também é necessário dizer que as visitas à prisão, a minha mãe fazia-as semanalmente, mas os filhos, naturalmente, que só de vez em quando é que faziam essas visitas. E, portanto, o meu pai tentou arranjar algumas formas de comunicar connosco, as cartas, já referi, e também desenhos que ele fazia ou que ele não tinha grande jeito para desenho, portanto eram colegas, outros presos que naturalmente o ajudavam ou que copiavam desenhos de publicações, não sei como é que era, e mandavam-nos os desenhos, faziam alguns trabalhos manuais também, é o caso deste saco que ele fez para mim, um outro igual para a minha irmã, há um outro maior que foi para a minha mãe. E ele também se lembrou de escrever histórias infantis, que, como ele diz, aqui digamos numa espécie de prefácio, tem aqui os originais. As histórias foram editadas já depois do 25 de Abril, mas aqui estão, portanto, manuscritas. Depois, naturalmente, ele encadernou-as quando veio para casa. E como ele diz aqui numa espécie de prefácio, histórias que tinham dois objetivos, ou que cumpriam 2 objetivos. Por um lado, ajudar a passar o tempo. E por outro lado, penso que esse seria talvez o mais importante para ele, comunicar com as filhas. São histórias, portanto, inventadas, elas, com exceção de uma que se designa por Aventuras de uma Gotinha de Água, que é uma adaptação do poema de Papiano Carlos, que ele, portanto, adaptou numa história para nós. E estas histórias são histórias que não são inocentes. Naturalmente que têm uma mensagem, ou mensagens, e que se articulam com aquilo que ele certamente desejaria como forma de participar na educação das filhas. Enfim, são, portanto, uma série de objetos. Não tenho aqui, mas depois poderei facultar. As filhas retribuíam sempre que podiam. No meu caso, eu também enviei alguns desenhos, alguns trabalhos manuais, e cheguei a escrever-lhe uma carta porque, entretanto, estava a entrar na escola primária com 6 anos e, portanto, estava já a aprender as primeiras letras. Essa carta que escrevi é uma carta muito simples, de 2, 3 linhas, que, evidentemente, para ter entrado na prisão foi alvo da censura, que era, como sabem, um dos grandes pilares do regime, e era uma carta em que eu dizia que, quando for visitar, leve-me muitos beijinhos.
Portanto, tão simples quanto isto. Enfim, um dia, de facto, fui visitá-la, a minha mãe levou-o, e, neste caso, a Peniche, a cadeia de Peniche, e a certa altura, recordo muito bem dessa cena, a certa altura lembrei-me de cantar uma canção. Importa dizer que, do ponto de vista do espaço, os parlatórios, quer da prisão de Caxias, quer da prisão de Peniche, eram parlatórios muito bem feitos, do ponto de vista de cumprir os objetivos das prisões, na medida em que tinham uma espécie de um balcão e depois um vidro e uma rede até ao teto, que impedia qualquer contacto físico e até proximidade física entre os presos e as famílias. Importa também dizer ainda que nessas visitas, e portanto aconteceu nessa visita, estava sempre presente um guarda do lado de cá, dos visitantes, das famílias, e um guarda do lado de lá, junto aos presos. E como estava eu a contar, a certa altura lembrei-me de cantar uma canção e o guarda não terá sido insensível. Não terá sido insensível e disse-me, dê aqui a volta, qualquer coisa deste género, dê aqui a volta e venha dar um beijo ao pai. Ora, de facto, eu estou muito grata a esse guarda, porque lembro muito bem do primeiro beijo que guardo na memória, não naturalmente o primeiro beijo real, não é? Mas é o primeiro beijo que guardo na memória de ter dado ao meu pai. E, portanto, foram os segundos, subi para o colo dele e ele fez uma festa, dei-lhe o beijo e voltei para o pé da minha mãe. Portanto, este é um pequeno episódio que teve como cenário, como palco, a cadeia de Peniche, concretamente o parlatório. Um outro episódio que terá ocorrido não muito, enfim, já depois, portanto em 64, quando entrei para a escola primária, prende-se justamente com algo que aconteceu nos primeiros dias da escola, em que no recreio uma colega lembrou-se de dizer: o pai da Vilaça, era assim que eu era conhecida na escola, não sei porquê, o pai da Vilaça está preso. Aquilo para mim foi um grande choque, não por ignorar, sabia bem que tinha o pai preso, como é evidente, mas aquilo dito em voz alta, enfim, no meu meio social da altura, que eram os colegas da escola primária, foi algo que me atrapalhou um pouco, ainda que, enfim, penso que sou uma pessoa pragmática e talvez venha dessa altura, não estive com rodeios, porque contra factos não há argumentos, e respondi: pois está, pois claro, está, mas ele não roubou nem matou ninguém. Eram os crimes que uma criança de 6 anos tinha presentes como possíveis nessa altura e, portanto, eu sabia que nenhum deles poderia ter sido cometido e nesse sentido, foi com tranquilidade que disse: pois está, e assim ficou a conversa, digamos. Mais tarde até fiquei amiga dessa colega, a Alice, até por um pequeno pormenor, que na altura não referi, mas refiro agora, depois poderão cortar se não vier ao caso. Fiquei amiga dela porque na escola primária havia 2 alunas que não tinham catequese. Era eu e uma outra colega. E, portanto, não tínhamos acesso a algo muito cobiçado. E que eram uns pequenos cartões com santinhos, cheios de brilhantes, uma coisa que nos fascinava e era através dessa colega que eu conseguia esse tipo de, digamos, de objeto que de outro modo me era inacessível. Enfim, este é, portanto, um outro episódio que tentei e que ultrapassei com tranquilidade e que
enfim, me permitiu também ir percebendo que tinha uma situação diferente das outras colegas. Digo das outras porque, como bem sabem, na altura a escola não era mista, portanto rapazes para um lado, raparigas para o outro, e foi assim